Então, cria uma expectativa. Então, no próximo sábado nós não temos. E quem ainda não foi lá conhecer o ponto de pregação, vai lá, queridos. Está demais. Tem sido assim um tempo abençoador. Abra comigo no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 4. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Se você tiver uma caneta, um papel, se você tem uma agilidade para digitar aí, eu queria te desafiar para você, depois você meditar em casa, porque eu tenho certeza que essa palavra vai ser uma palavra pontual, da mesma forma que ela tem falado ao meu coração. Eu vou te citar algumas fontes, eu vou citar alguns livros, e se você tiver um interesse depois de fazer essa pesquisa, você sinta à vontade, tá bom? Queridos, hoje, ele já colocou lá o título da palavra, né? Geralmente, depois que eu leio o texto, mas tá bom. Cuidando da vida interior. Queridos, todos nós precisamos cuidar da nossa vida interior. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é minha vida interior? Por que eu tenho que cuidar da minha vida interior? Porque quando você cuida da sua vida interior, a sua vida, ela vai, aquilo que está dentro de você, vai te levar, sabe, vai trazer um destino para você. Então, quando você está bem, quando você está com um coração saudável, isso vai trazer uma direção para a sua vida. Então, hoje, em Provérbios 4, diz assim, vem falando sobre uma exortação aqui, e vem falando: filho, ouvi as instruções do seu pai atentamente. Diz assim: porque vos dou boa doutrina, não deixe os ensinos. Quando eu era filho, e em companhia de meu pai, tenro, único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia. Vem falando algumas coisas. Vamos lá para o versículo 26, 23, não dá tempo da gente ler tudo, mas fala assim, versículo 23, tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Tudo que nós devemos guardar, guarda o teu coração. Eu gosto de uma versão que diz assim, ó, tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dali vai trazer direção para a sua vida. Senhor, é a tua palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Obrigado porque o Senhor tem nos desafiado, o Senhor tem nos tirado da nossa zona de conforto. Sabemos que um novo ciclo se inicia na nossa vida, como igreja, na nossa vida pessoal, na nossa família, um novo tempo. E queremos viver esse novo tempo conforme a tua palavra. Sabemos que coisas acontecem na nossa vida para nos tirar da nossa zona de conforto, e hoje não é diferente. Por isso, fale conosco em nome de Jesus. Queridos, como eu já disse aqui, hoje nós vamos falar sobre cuidando da nossa vida interior. E aqui no livro de Provérbios diz, tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Agora mesmo você vai entender o que é o nosso coração e o porquê que a Bíblia, ela nos desafia a guardar o nosso coração. Eu acho que deve ter umas 3 semanas, eu estava pregando aqui no domingo, eu não sei quem ouviu essa palavra, depois se você tiver curiosidade para você ouvir, eu falei sobre burnout. Eu falei sobre esgotamento, sobre um esgotamento físico e um esgotamento espiritual. Para quem não sabe, queridos, o que é burnout? Burnout, na verdade, é um esgotamento físico. Ali, quando a pessoa já está fadigada, quando vem uma sobrecarga, principalmente no trabalho, e às vezes tantas responsabilidades vêm sobre nós. Mas eu vou falar sobre esgotamento, porque essa palavra, às vezes, a gente não pronuncia ela corretamente. Mas se você prestar atenção, pessoal, para quem não sabe, 86% dos brasileiros sofre de algum transtorno. Isso é um dado que eu peguei na revista Veja. Se nós estamos aqui em 100 pessoas, você pode estar sentado perto de alguém vai, não? Não, Samara? Vai. A Bíblia diz, ou melhor, a Bíblia não, né? Essa pesquisa é uma pesquisa secular da revista Veja, que diz que 86% dos brasileiros, pessoal, é muito, vocês não acham, não? É muito. E o mês de janeiro é um mês que separaram como o janeiro branco, que para tratar sobre saúde mental.
E quando a gente fala de saúde mental, e é algo que mexeu muito comigo, né, sobre saúde mental. O que é saúde mental? Está relacionada à forma como uma pessoa reage às exigências. É como você reage para mudanças de vida. E eu quero te perguntar, como que você reage mediante uma circunstância da vida? Qual que é a sua atitude? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim para mim: pastor, eu estou no fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço. Falei assim: então bebe água, porque você vai precisar subir. Então bebe água, porque você vai precisar subir de uma forma que você jamais escalou na sua vida. Então, essa saúde emocional, essa saúde que nós precisamos ter, né? E boa parte, então eu coloquei, né, a síndrome do esgotamento profissional. O que é burnout? A síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional, um sintoma de exaustão, de estresse. E se nós formos falar, querido, conversando com as pessoas, mas não é aquela estresse simplesmente. Às vezes nós, querido, nós dormimos e acordamos cansados. Alguém já acordou cansado? Dormiu, teve uma noite de sono, mas quando acordou o quê? Cansado. Às vezes tirou férias, foi viajar, mas quando chega está mais cansado do que quando tirou esse tempo. Então nós temos visto as pessoas, elas andam, né, cansadas. E no primeiro dia que eu falei sobre o esgotamento, vencendo o esgotamento, eu usei um homem chamado Elias. Elias era um homem, queridos, que quando a gente olha para ele, um homem que experimentou tanto de Deus, mas em determinado momento, o esgotamento bateu na porta dele. Então hoje nós vamos ver algumas coisas. E essas coisas, então, o primeiro dia que eu falei sobre o que traz um esgotamento na nossa vida. A primeira coisa que eu falei foi sobre a frustração. Quando nós ficamos frustrados com as coisas. O que é frustração? É quando você coloca uma expectativa em algo e aquilo não acontece. E foi isso que aconteceu na vida de alguns discípulos. Por que Judas traiu Jesus? Porque ele tinha uma expectativa, porque ele achava que Jesus ia estabelecer o reino dele aqui na terra, um reino como se fosse de homens, e ele ia tomar conta ali de todas as finanças do reino, mas aquilo não se cumpriu. E quando aquilo não se cumpriu, o que ele fez? Automaticamente, ele negociou, ele se vendeu. Então, quando a gente olha a frustração na nossa vida, agora uma coisa aqui que me chama a atenção, querido. O que eu vou falar hoje, tem um livro, esse livro não é cristão, mas se vocês tiverem o interesse de ler esse livro, se eu não me engano, tem 136 páginas, mas ele é muito interessante, chama o livro A Sociedade do Cansaço. E é tão interessante esse livro, que depois você pode pegar, você pode dar uma lida nesse livro. É muito interessante, ele fala da nossa sociedade. Se eu não me engano, esse livro é de 2010. Vocês estão rindo de mim, né? Não é de mim, não? Não? E A Sociedade do Cansaço. E uma coisa interessante que ele fala nesse livro, olha só o que ele fala nesse livro, presta atenção. As principais doenças a serem enfrentadas no século XX não serão provocadas por vírus, bactéria. A luta se dará contra doenças neurais, ou seja, doenças psicológicas e psiquiátricas. Você fala: pastor, mas nós enfrentamos aí uma pandemia. Mas o pior de tudo que nós temos enfrentado, pessoal, não é essa pandemia que nós estamos passando por ela. Há algo muito maior. As pessoas estão adoecendo emocionalmente. As pessoas estão ficando doentes. E o pior de tudo, queridos, que as pessoas estão ficando doentes coletivamente. As pessoas estão doentes na alma. Você quer ver uma pessoa doente? Se você pegar agora o seu telefone e vai lá nos status ou no Instagram, você vai ver uma pessoa ali, colocando a alma dela ali e tal, às vezes criticando. E a coisa mais interessante que a pessoa coloca ali: estou triste, estou decepcionado. E às vezes a pessoa vai falar com ela, fala assim: olha, meu irmão, não expõe assim, não, a vida é minha, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada, se ninguém tem nada a ver com isso, então por que coloca na internet, né, Lu? Ela se expõe de uma tal forma
E ela esquece o que Jesus falou. O que Jesus falou? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai em secreto te ouvirá. Mas hoje nós vamos ver, e nesse livro ele fala muito sobre isso, o grande mal do século. Então ele vai falando sobre esse cansaço, né? Que não é por vírus, nem por bactéria, mas o que nós vamos enfrentar nesses últimos tempos. E aqui uma coisa que eu também estava percebendo, numa outra revista que eu estava lendo, diz que o brasileiro, depois da pandemia, adoeceu mais 50%, 53% da população que já estavam enferma, hoje se encontra pior ainda, queridos. E hoje nós estamos aí enfrentando essas doenças psicossomáticas, depressão, estresse, síndrome do pânico, tristeza, angústia, né? Ansiedade. Tem um livro do Augusto Cury que fala sobre ansiedade, o mal do século. E se você nunca leu, queridos, lê esse livro. E ali ele explica como que o Senhor, ele cura a nossa ansiedade. A preocupação, uma preocupação excessiva. A ansiedade no grego significa sufocar, estrangular. Você pode perceber que uma pessoa que é ansiosa, até a respiração dela muda. Por quê? Porque ela está ali ansiosa e tal. Então depois você pode ler esse livro desse coreano, A Sociedade do Cansaço. Coloca o próximo para mim, fazendo favor. Agora a pergunta é, por que razão estamos adoecendo emocionalmente? Por que nós estamos adoecendo? Eu coloquei algumas coisas aqui para nós pensarmos, né? Qual é a causa, qual é o diagnóstico, qual que é o tratamento para tudo isso? Como que o Senhor quer tratar na sua vida e como Deus quer tratar a minha vida? Então a primeira coisa que eu coloquei, há 3 semanas eu falei sobre a decepção. E querendo ou não, queridos, a decepção, ela traz um esgotamento na nossa alma. Pessoal, olha aqui para mim, fazendo um favor. Pode deixar que o pessoal está resolvendo. Então o que acontece? A decepção, a frustração. Quem nunca ficou frustrado com alguma coisa? Frustrado no trabalho, às vezes frustrado na igreja, frustrado de alguma forma, porque às vezes nós colocamos as nossas emoções numa expectativa errada. Estamos esperando algo que não é correspondido da forma que nós queremos. Então, a primeira coisa, né? Por que a minha alma está adoecendo? Por causa da frustração, da decepção. Outra coisa que traz, né, esgotamento. O sucesso, sabia que o sucesso traz esgotamento? Você olha e fala assim, mas como, pastor? O sucesso? Eu posso te provar isso. Nós tivemos a Olimpíadas e talvez todo mundo com os olhos voltados para quem nas Olimpíadas? Vamos lá. Para quem, gente? Para Simone o quê? Biles, é isso? Simone, a ginasta olímpica, a melhor ginasta, medalhista. O mundo inteiro olhando para ela, esperando a nota 10, tal. E no auge do sucesso, porque o sucesso, ele traz uma cobrança, o sucesso traz cobrança. E quando ela estava no auge, ela procura o treinador e fala, eu não vou competir. Eu vou te falar outra pessoa também, que entrou em depressão, Michael Phelps, é isso mesmo? O maior medalhista, mas aquele homem, ele entrou o quê? Em depressão. No auge do sucesso, talvez o maior medalhista das Olimpíadas. Quer ver uma outra pessoa que também foi vencido pelo esgotamento? Jim Carrey. Aquele homem fez, eu e você, eu tenho certeza que nós já paramos diante da televisão, rimos, ali com ele, com as caras e bocas. Hoje aquele homem, quando você vê a foto dele, aquele homem está triste. Porque o sucesso, ele traz o quê? Uma cobrança. Quando a gente vê a vida de Elias, aquele homem que venceu os profetas de Baal, venceu os profetas de Azera, de repente aquele homem se encontra debaixo de um zimbro, pedindo a morte. A gente olha, está passando, acho que, eu não sei quem viu, acho que é filme ou documentário da Whitney Houston. É filme ou documentário? Filme da vida dela. Aquela mulher no auge do sucesso, o que acontece?
não sei se foi suicídio ou se que encontraram ela na banheira, foi isso? Então aquela mulher, né, uma overdose, né? Então foi um suicídio. Aonde? No auge do sucesso. Tudo isso porque o que também traz para mim e para você? Esgotamento. Quando aquela cobrança, sabe, eu fico vendo, às vezes como pastor, como líder, nós como igreja, querido, nós já experimentamos tanta coisa aqui nesse lugar. Então nós já tivemos reuniões de jovem com 500 jovens, e às vezes as pessoas chegam e cobram do líder de uma forma, mas cadê os jovens? Eu falo assim, pergunta para Jesus aí. Eu falei assim, os jovens, eles estão lá fora, e eles continuam lá, porque você não foi buscar eles, porque se você tivesse ido lá pregar para eles, eles estariam aqui. Mas as pessoas trazem uma cobrança para quem? Para quem? Para o líder. Então, às vezes fala da célula, mas a responsabilidade é nossa, querido. Então, essa cobrança, né, sobre as nossas vidas, então, porque há uma autoexploração, a gente vai vendo. Quer ver uma outra coisa? Excesso de informação. Queridos, hoje nós temos um excesso de informação. Você sabia que nesse livro ele fala que o excesso de informação, e nós não filtramos as informações que nós recebemos. Hoje nós temos aí a internet, nós temos as redes. Então, assim, às vezes eu não sou muito de ficar, às vezes eu envio algumas coisas. Eu acho que dá para umas 8, 9 pessoas só que eu envio. E eu acho interessante, porque eu falo assim, daqui 3 semanas essa pessoa me responde, daqui 3 dias, 4 dias. E às vezes, porque se você pegar, tem gente que, que você for começar a escrever, ela já está te respondendo. Que a pessoa fica 24 horas com o celular na mão, que ela não consegue. Eu vou tomar liberdade depois. Aqui, às vezes eu envio algumas coisas, eu envio muito para o William, eu mando para a Bruna, tal, algumas coisas, para a Bia. A Bia, ela vai ver, tem coisa que ela vê depois de uma semana. Ontem ela foi responder um vídeo, às vezes aquelas coisas bobas, tal, já tinha um mês. Tinha quase um mês. A Cíntia também demora. E eu acho interessante, porque a pessoa, ela não fica ali grudada. Então o problema não é responder, mas tem pessoas que ficam doidas. Tudo tem que gravar áudio, tudo tem que gravar vídeo, tudo, sabe? Eu ainda sou da geração ainda tradicional. Às vezes é aniversário, eu quero ver a pessoa, eu quero dar um abraço, eu ligo. Às vezes é muito fácil eu ir lá no grupo assim, que o Senhor te abençoe, tal, pronto. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem fica mais feliz se a pessoa te liga, ou se a pessoa vai até você, se a pessoa espera encontrar, ou você gosta de receber uma mensagem em grupo? Deixa eu ver, não, se for no grupo tá bom. Eu prefiro que a pessoa fale comigo. Você fala assim, nossa, o pastor está carente. Né? O pastor está carente. Mas quando a gente olha, mas não é gostoso, você vê que a pessoa se preocupou com você. Agora, o pior de tudo, que eu acho ainda pior de tudo, é a pessoa que vai lá, copia e te envia, às vezes ela esquece até de apagar quem tinha enviado para ela, né? Tipo, e ela coloca, é ruim, não é? Esse dia eu estava conversando com a irmã, ela falou, sabe o que foi o mais triste no meu casamento? Ela falou assim, eu ganhei tanto presente, mas tanto presente, que eu ganhei um presente de uma pessoa, assim, que eu tinha muita estimação por ela, não é por causa do valor do presente, é porque eu gostava tanto dessa pessoa, uma pessoa muito amiga, ela levou o presente, me entregou, assim, não era pelo valor do presente, e quando eu abri e tal, fui abrir os presentes, quando eu abri, a pessoa esqueceu, porque ela ganhou no casamento dela e me deu, mas ela esqueceu de tirar o cartão que ela ganhou da outra pessoa, e estava no nome dela e do marido dela, e ela falou assim, ela não teve nem o cuidado de tirar o cartão lá de dentro, e aquilo assim me deu algo no coração, que eu fiquei tão triste, porque assim, não era pelo valor do presente, mas como que a pessoa me tratou. Então, queridos, por que estamos doentes? Então, a primeira coisa, a frustração. Outra coisa que eu coloquei, qual que é a outra coisa que eu falei, pessoal? A decepção. A outra coisa, a autoexploração, né? Essa coisa do sucesso.
excesso de informação, e como enfrentar esse mal do século aí, né? Então estamos adoecendo coletivamente. Agora coloca o próximo para mim, fazendo favor. Agora, como posso guardar a minha alma? Hoje nós vamos aprender isso. Como que eu posso guardar a minha alma? Então a Bíblia diz, ó, tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a fonte da vida, porque dele procede a direção para a sua vida. E hoje nós vamos aprender aqui alguns princípios, como que eu vou guardar, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, guarda a sua alma. E como que é que nós podemos guardar aquilo que dirige a minha vida? E o que é guardar o coração? Eu fui pesquisar no hebraico, essa palavra guardar coração, é guardar o seu interior. Como que eu posso guardar aquilo que está dentro de mim? Queridos, às vezes nós cuidamos tanto da nossa aparência, nós cuidamos, né, da nossa aparência física, e vamos na academia, cuidamos às vezes de uma alimentação, mas como que eu tenho cuidado da minha alma? Como que eu tenho cuidado do meu coração? Léo, você me ajuda aqui, fazendo um favor? E como que eu posso, né, cuidar da minha pessoa interior? Como que eu vou guardar a minha alma? Como que eu vou guardar os meus sentimentos, né? Temos que guardar corretamente, priorizar. E é uma coisa interessante, porque tudo que é precioso, você guarda com carinho, sabia disso? Tudo que é precioso, você guarda. Aquilo que é precioso para você. Talvez você que conseguiu aquela bike, né? Aquela bike que você tanto queria. Você pode ver que você vai lá, lava a bicicleta. Tem gente que coloca ela até no quarto. Queridos, eu tinha um sonho, né? De ter, eu sou da época da mountain bike. Aqui, quem lembra das mountain bike? Eu lembro que quando eu comprei aquela que era metade preta, metade verde limão, eu coloquei ela no quarto. Minha avó foi lá e tirou à noite. Eu fui lá e pus ela dentro do quarto. Mas é porque é algo que eu queria tanto, queridos, eu queria tanto. Às vezes quando você gosta daquele carro que você tanto queria comprar, você lava, você cuida, você zela. Mas será que da mesma forma eu tenho cuidado da minha vida interior? Porque a sua vida interior vai trazer direção para aquilo aonde você vai chegar. Então eu tenho que aprender, então hoje nós vamos aprender como cuidar do nosso interior. E eu vou te mostrar algumas coisas aqui na Bíblia, né? Como que nós podemos guardar o nosso interior. Às vezes nós guardamos, né? Tantas coisas, nos preocupamos com aparência, nos preocupamos com roupa. Mas a pergunta é, como que eu vou cuidar do meu interior? Às vezes a nossa vida é como um iceberg. Coloca aí para mim aquela foto do iceberg. Olha só que interessante, às vezes aquilo que as pessoas veem de você, o exterior, é apenas 10% de quem você é. Tem esse iceberg aí, ó. Mas aquilo que está dentro de nós, querido, é aquilo ali, ó. As nossas emoções, os nossos medos. Às vezes a gente fala assim, olha, o casamento não está dando certo, ali no trabalho, às vezes a resposta está dentro de mim, e a resposta está dentro de você. E às vezes nós estamos vendo só aquela pontinha. Eu já vi casamento acabar, queridos, só por causa de um sofá. A mulher chegou para o marido e falou assim, bem, eu quero trocar o sofá. Ele falou assim, não, mas esse sofá tá bom. Ela falou, então tá, você não vai trocar? Não, então eu vou embora. Aí você olha e fala assim, não, mas ela foi embora por causa do sofá. Ela não foi embora por causa do sofá. O sofá era só a pontinha do iceberg, para aquilo que ela queria fazer. Ou não, Cindy? Você acha que alguém separa por causa de um sofá, querido? Fala assim, essa separou, né? Mas na verdade não era o sofá. Ali eram coisas que já vinham acontecendo há muito tempo. E às vezes a gente precisa ver a nossa escala de valores. Quais têm sido as nossas escalas de valores? E aqui, queridos, olha só. O que será que está dentro de mim e o que está dentro de você, né? Mas é interessante que a Bíblia, ela sempre tratou sobre esse assunto. Como que eu vou guardar de frustração, daquela cobrança excessiva? E hoje nós vamos ver alguns ensinamentos, alguns princípios na palavra de Deus, que ensina como que nós vamos cuidar do nosso interior, como que nós vamos cuidar do nosso coração. Você que está anotando,
Coloca aí o primeiro para mim. A primeira coisa que eu coloquei, lógico, tem várias coisas. Proteja a sua mente. Proteja a sua mente. Lá em Provérbios 15, 14 diz assim, ó. Coloca aí para mim, Michel. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de quê? De astúcia. Então a primeira coisa, nossa alma precisa o quê? Alimentar. E como que você tem alimentado a sua mente, queridos? Nossa mente é alimentada por aquilo que nós vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que pensamos. Lá no livro de Filipenses fala assim, ó, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, seja aquilo que habite o quê? Dentro do seu coração. Às vezes nós ficamos focados só naquelas coisas ruins. Quer ver uma coisa, um erro que eu vejo nessa geração? Quantas pessoas chegam para mim e falam assim, não pastor, eu vou sair da igreja porque eu estou sentindo, fala assim, olha, seu sentimento não é Deus, seus sentimentos não são Deus, e às vezes você está fazendo dos seus sentimentos o seu Deus. Às vezes eu já entrei na presença do Senhor para orar, e falei assim, Deus, me dá uma resposta. E alguém já fez isso? É só eu, pessoal. Deus, me dá uma resposta. E Deus não respondeu. Sabe por quê? Porque Ele é a resposta. E quando você entra na presença dEle, seus argumentos vão embora, seus questionamentos vão embora. Porque Ele é a resposta. O Senhor é a nossa resposta. Então a nossa mente, sabe, nós somos bombardeados, né? E a primeira coisa que eu coloquei, né? A nossa mente, o que você está ingerindo nesses dias? O que você gosta de assistir? O que você gosta de ver? O que você gosta de ouvir? O que tem alimentado? A Cíntia estava falando aqui sobre o lugar de refúgio. Nós precisamos ter o nosso lugar de refúgio. E eu não sei você, mas às vezes eu vejo algumas coisas e aquilo mexe comigo e eu vou pesquisar o porquê. Lá em Israel tem um museu e chama Museu do Holocausto. E o museu tipo assim, a largura dele é umas 4 vezes maior do que isso aqui, do que esse salão, umas 4 vezes. E ele é em forma de pirâmide. Ele é em forma de pirâmide. E quando você vai nesse museu, você não consegue, você olha lá no fundo, você vê um clarão, mas você não consegue ir até o fundo, porque você tem que ir diagonal o tempo inteiro. E aí eu sempre fiquei, falei assim, mas por que esse engenheiro construiu esse museu em forma de pirâmide? Eu sempre fiquei com isso na cabeça, eu fiz essa pergunta para mim, e esses dias me deu uma curiosidade, eu lembrei, que lá tem um outro museu chamado Watchman Chain, e tudo tem um significado. E quando eu fui pesquisar por que aquele museu tinha forma de pirâmide, é porque quando você entra dentro do museu, você tem a sensação que as paredes estão caindo sobre você, que eram os sentimentos que os judeus tinham. Eles tinham a sensação que o mundo deles estava desabando. Mas quando eles olhavam, no fim, eles sempre viam uma luz e viam uma esperança. E dentro deles dizia, tudo isso vai acabar um dia. Aí, mas por que eles não podiam ir direto na luz? Porque eles tinham que passar sempre de um lado para o outro. Porque sempre que acontecia alguma coisa, uma nova etapa começava na vida deles. Mesmo eles tendo a sensação que tudo está desabando na vida deles. Eles entendiam que sempre há uma esperança quando você confia no Senhor. Sabe, queridos, às vezes nós estamos olhando e temos uma sensação que as paredes estão caindo sobre nós. Quem nunca teve a sensação que as paredes estão desabando, que a esperança está acabando, mas quando você olha, lá no fim, você vê que tem um Deus, que sempre não nos desampara, sempre vai cuidar de nós. Sabe, eu estava lendo um livro chamado As Agruras de um Campo de Concentração. Eu acho que é o cara que escreveu o Peregrino. Quando ele ficou ali em cárcere na Segunda Guerra Mundial,
E o que aconteceu? E ele fala algo interessante, ele fala assim que quando as pessoas estão na prisão, sabe o que eles mais falam ali uns com os outros? O que vocês acham? Às vezes eu pensava, olha, eles falam de sonhos, eles falam de família, eles falam de projeto, mas não é. Sabe o que eles mais conversam dentro da prisão? É sobre comida. O que eles vão comer no outro dia. Então, às vezes, pessoal, o que nós temos alimentado? Então, a primeira coisa, alimente a sua mente com coisas boas, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro. O Dudu acabou de falar algo aqui, né, de uma série, e eu estava vendo ele contar, que deu até vontade de assistir, pessoal. Mas eu já quero ir direto na mulher samaritana. Ele falou assim, não, quando ele encontrou com aquela mulher, e ele começou a citar o nome dos maridos, eu falei assim, eu quero até conhecer. Vai que eu já vi um por aí, nem sabia. Mas deixa eu te falar algo. Deu vontade de assistir ou não deu, pessoal? The Chosen, é isso? É? Então o que acontece? Mas o que eu tenho alimentado a minha mente, então? Então a primeira coisa, a nossa mente, né? Nós precisamos guardar a nossa mente. Eu fico vendo, e eu acho interessante, às vezes, hoje eu não posso nem ver na minha frente, né? Mas, quem aqui já passou dias e dias comendo só nesse miojo? Nesse miojo sabor galinha, camarão, nesse miojo sabor... Eu já fiz isso, pessoal, que é prático, né? Você vai lá, põe na água. É saudável? É saudável, gente? Hoje, só de lembrar, parece que o cheiro vem aqui, ó. Não posso nem lembrar aquilo. Mas, às vezes, nós estamos alimentando, querido, sabe de quê? De nesse miojo. E nós queremos ter uma vida saudável, um interior saudável. E às vezes a gente está alimentando dessas coisas. E tem uma coisa muito interessante. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Deixa eu pôr meu olho. Uma coisa muito interessante é que tem um livro, deixa eu ver se eu anotei o nome dele, chamado Sobre Hábitos Saudáveis, acho que chama Pirâmide. E ele coloca no gráfico, né, da pirâmide, qual que é a base da pirâmide, para você ter uma vida saudável, porque eu acho que ele pegou esse gráfico dos americanos, porque os americanos usou isso durante muito tempo, para fazer sobre hábitos saudáveis, tal, você deve comer isso, comer aquilo, tal, até chegar no topo da pirâmide. Mas colocava comidas saudáveis. Ele usou esse gráfico, mas para mostrar como que nós podemos ter uma mente. E ele coloca na base da pirâmide, sabe o que? A palavra de Deus. Ele coloca a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquilo que vai sustentar a nossa vida. A palavra de Deus é um livro atemporal, queridos. Você vê hoje, essa palavra esgotamento, burnout, é uma palavra nova no nosso meio, não é? Uma palavra nova. Mas a Bíblia já falava disso há muito tempo. A Bíblia já tratava disso há muito tempo. Jesus já tratava disso com os discípulos. Então a primeira coisa, a Bíblia tem que ser a base. Aquilo que sustenta a sua vida e a minha vida. Sabe, alimentar da palavra de Deus. Queridos, eu gosto muito, eu gosto de ouvir pregação. Eu gosto de ler a palavra de Deus. Sabe, quando você começa a entender a palavra, já não é mais qualquer coisa que você consegue ouvir. Mas você gosta, quando você vê que as pessoas têm carinho. Sabe, quando você vê que, quando a pessoa vai ministrar a palavra, ela teve o carinho de estudar, de buscar, de pesquisar. Sabe, quando você olha uma pessoa que é apaixonada pela palavra de Deus, você vê a forma que ela trata a palavra. Sabe, é terrível. Sabe, eu vou falar como espectador. Alguém que sai de casa e vai para um lugar de refúgio chamado igreja. Que você vê uma pessoa encher linguiça. O tempo passa, é terrível, pessoal. Mas quando você vê alguém que vai, ela prepara, ela tem um cuidado, você vê que ela estudou, ela gastou tempo. Às vezes ela vai falar algo que demora 30 segundos. Ela passou o dia inteiro pesquisando. Porque ela teve o cuidado. Então nós precisamos ter esse cuidado com a palavra, zelo com a palavra do Senhor. O salmista no Salmo 119, ele diz, a tua palavra eu escondi no meu coração, no meu interior, para não pecar contra ti. A tua palavra eu guardei aqui dentro.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sabe, quando você vê Josué ali com medo, em Josué capítulo 1, fala que Moisés é morto, e o Senhor fala assim, olha, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas medita nela de dia e de noite. No Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem, feliz o homem, sabe, que não anda segundo o conselho, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a rodas, antes o seu prazer está onde? Na lei, e nela medita de dia, de noite. Sabe, queridos, nós não valorizamos muito a palavra. Lá em casa deve ter mais de 15 Bíblias lá, mas tem lugar no mundo, pessoal, que eles não podem ter uma Bíblia, eles ficam loucos. Sabe, eu estive na China ali, trabalhando com a igreja perseguida, lá não podia ter Bíblia, as pessoas sentavam e ficavam ali, chegavam 6 horas da manhã e saía 8 horas da noite, você via eles assim, nem piscava, às vezes eles ficavam segurando para ir no banheiro, porque eles falavam assim, vai que eu perco alguma coisa, e eles ficavam olhando assim para a gente, queridos, e não tinha comida para eles, era triste de ver, eles ficavam sentados esperando, aí às vezes a gente parava para fazer a refeição, e aquilo o coração cortava, eles ficavam sentados esperando, sem nenhuma refeição, sem beber água, e às vezes quando a gente parava, alguns iam ao banheiro, mas olhando para ver se a gente ia começar a falar, porque eles tinham tanta sede daquilo que a gente falava, e a hora que terminava eles falavam assim, o que Deus está falando a meu respeito? Eles falavam assim, o Brasil é daquele jeito mesmo que todo mundo conta, sabe, o brasileiro, vocês têm Bíblia, vocês têm igreja, vocês têm culto. Às vezes o dia que eu mostrei aqui, o pessoal fala assim, não, mas você estava naquela igrejinha pequena. Queridos, não é isso, porque não pode ter culto. Então os cultos eram nas garagens, os cultos eram 6 horas da manhã, os cultos eram 3 horas da manhã, era na célula. E depois a gente ainda ouve pessoas dizer, célula não funciona. O que não funciona é ela. Porque se célula não funcionasse, lá na China não tinha pregado o evangelho, as pessoas não ouviriam a palavra. Então, a Bíblia, eu acho que Abraham Lincoln, ele fala, que só tivesse ali o Sermão do Monte, capítulo 5, 6, 7, 8, do livro de Mateus, ali teria ensinamento para o resto da vida, ali tem a base da família, a base de tudo que nós precisamos, querido, ali tem tudo. Então, primeira coisa, proteja a sua mente, guarde a sua mente, sabe, o bombardeio. Outra coisa que eu coloquei, coloca o próximo para mim, confronte as suas emoções. Sabe quem tem que confrontar as suas emoções? É você. Como estão as suas emoções? Davi, ele confrontava as emoções dele. Quer ver? Coloca aí para mim, Salmo 42, 11. Olha só que interessante, quando Davi ele fala lá no Salmo 42, 11, Davi um dia ele olha e fala assim, por que está abatida a alma? Por que você está triste? Ele confronta as emoções dele, olha lá, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Sabe o que ele fala? A fé coloca as suas emoções no lugar correto. Por que está abatido? Por que eu estou triste? Porque em Deus, a fé no Senhor não pode deixar as minhas emoções dessa forma. Então quando você acordar, se você estiver triste, olhe e fala assim, alma, por que tudo está abatido, alma? Dê uma ordem para a sua alma, se submeta à palavra do Senhor. Eu vou te mostrar por que esse homem estava abatido. Coloca o versículo 1 para mim. Coloca o versículo 1, olha só, ele confronta as suas emoções, como suspira pelas correntes das, assim suspiro por ti. Então, se ele suspira por Deus, é porque ele está afastado de Deus. Uma pessoa que se afasta de Deus, é uma pessoa triste. Ele fala, no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, então quer dizer que ele não está com Deus. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Eu quero ver a face de Deus. 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento. O que é isso? Depressão, tristeza, angústia. Eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou rancoroso, eu estou amargurado, dia e noite. O que é dia e noite? Ele fica remoendo os sentimentos dia e noite. E agora ele fala, e continuamente, onde está Deus? Novamente, esse homem se afastou. Por quê? Qual que é a origem da tristeza? Porque se afastou de Deus. Vamos lá, 4.
Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e guiava a procissão à casa de Deus. E ele está falando assim, ó, eu lembro quando nós subíamos para Jerusalém para ir adorar. Ele não vai mais. Sabe de onde que ele afastou? De Deus, e ele se afastou da casa de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu busco o Senhor lá em casa. Não, amém, queridos. Mas a Bíblia fala assim, não deixeis de congregar. Eu falo assim que a pandemia ela veio para revelar tanta coisa, pessoal. Veio para revelar tantas coisas. Aqui fala, versículo 5. Por que está abatida minha alma? Ele vai novamente. Espere em Deus, pois ainda louvarei o meu auxílio, o meu Senhor. Depois não dá tempo da gente ler todo o salmo, mas aqui mostra que o grande resultado de tudo, da tristeza, das emoções dele está desconfigurada. É porque esse homem se afastou. Então, segunda coisa, confronte as suas emoções. Por que eu estou estressado? Por que eu estou nervoso? Por que eu estou bravo? E a Bruna brinca comigo, né? E esses dias eu tenho enfrentado algumas enfermidades. Aí de repente ela pergunta alguma coisa, eu respondo. Ela brinca comigo e fala assim, até doente você faz graça, né? Até doente você faz graça. Nós estávamos em lua de mel lá em Caldas Novas. E eu não sei o que aconteceu à noite. Eu fui ao banheiro, quando eu voltei, pessoal, eu caí de costa. E bati a cabeça no chão. Agora você imagina a cena, a hora que acendeu a luz. Deu um caroço desse tamanho na minha cabeça. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, que tiro foi esse? Eu olhei para ela e falei assim, igual a pastora Anitta, prepara. E aí o que acontece, pessoal? Mas aí você vai vendo, e a vida, como você tem levado a vida? Eu lembro que, não sei se eu posso falar isso, eu não pedi permissão para ela, na lua de mel, pessoal, deixa eu falar para vocês, nós alagamos o quarto, a banheira transbordou, e alagou o quarto todinho, e assim, eu empolguei, eu peguei o sal de banho lá, a espuma, eu pus umas gotinhas, o trem não fazia espuma, pus outras gotinhas, não fazia espuma, pus outras gotinhas, não fazia espuma, falei, vamos pôr tudo isso aqui? Meu filho começou a dar espuma, e dar espuma, e dar espuma, e dar espuma, e aquele trem foi caindo da banheira, falei assim, Bruna, quebrei as taças do quarto, e para pagar as taças, cheguei lá e falei assim, moço, as taças quebrou lá do quarto, e eu quero ver quanto vai ficar para mim pagar. E ele foi tão discreto que ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei assim, eu tirei a roupa e saiu correndo. E aí, pessoal, e ela fica assim me olhando, né? Então é um extremo ao outro. Mas deixa eu só falar algo para você. Como que você tem confrontado as suas emoções? Como que você confronta o seu coração? Às vezes nós queremos sempre achar um culpado. Foi o fulano, foi o Beltrano. Mas aqui Davi ele fala assim, por que está abatida minha alma? Vamos lá. Próximo. Já vou terminar, pessoal. Foque aonde? Na eternidade. Aonde é que está o seu foco? Em Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade aonde? Dentro do coração. Então, nosso foco tem que estar aonde? Então eu falei, confronte as suas emoções. Não, peraí, você pulou um. Volta no outro para mim. Isso, exercite-se espiritualmente. Qual que é o exercício que você tem que fazer? Coloca aí para mim, Timóteo 4:8. Qual que é o exercício que tem que ser diário na sua vida? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é. Então ele fala assim, ó, é muito bom você cuidar do físico, é ótimo, sabe, mas fala assim, mas como que você tem praticado as coisas interiores da sua vida? Como que você tem praticado as coisas do dia a dia, né? O que está lá dentro do seu coração, a prática.
Será que eu tenho olhado, né, para a graça de Deus? E a primeira coisa que eu coloquei aqui foi a devoção. Você já aprendeu a ficar em silêncio com Deus? Você já entrou dentro do seu quarto, fechou a porta? Só você e Deus? Então o silêncio, a leitura e a oração. E tem uma música do Voz da Verdade que diz assim: há momentos que Deus se cala, eu não ouço a tua voz. No momento da minha alma, meu coração se desfaz, sem saber para onde ir, para frente devo andar. No silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, porque quebrado eu já fui. Se você é vaso, você está na mão do oleiro. Se você está quebrado, você está na mão do oleiro. Amém? Porque a Bíblia fala que lá em Jeremias 18, desce a casa do oleiro. O vaso estava inteiro, estava na mão do oleiro. O vaso estava quebrado, estava na mão do oleiro. Você está inteiro, você está na mão do oleiro. Você está quebrado, você está na mão do oleiro. Amém? Porque quando você coloca, e uma coisa interessante, o oleiro usa o que para fazer o vaso? O barro. Mas o que ele usa? As mãos. Por que o oleiro usa as mãos? Sabe por que o oleiro usa as mãos? Para deixar as impressões digitais no vaso. Por isso ele usa as mãos. Então aqui, queridos, exercite-se, né? Então ore. Outra coisa que eu coloquei, essa devoção, adoração. Ore lá no seu quarto, cante, adore. Esses dias tem uma irmã aqui, mas ela não posta o rosto dela cantando. Ela posta só o violão ali, ela vai dedilhando e ela canta com o violão. Esse tempo eu brinquei com ela. E ela vai, canta e não está nem aí, manda brasa. Sabe, você faz isso, você canta. O Vitor, mas a Alice ainda brinca de igreja ainda, Dudu? Brinca? E o Vitor, querido, é interessante. Ele está lá cantando, né, Vitor? Em determinado momento ele fala assim: mais alto, canta mais alto. Será por que ele fala isso? A Alice geralmente é quem, Dudu? A Alice é do louvor? Da dança? E o Vitor é quem? É o pastor? Então, as crianças, pessoal, eu não lembro mais, era o Josué que brincava de mesa de ceia? Era o Josué. Ele chegava em casa e ele falava assim: vó, hoje nós vamos brincar de mesa de ceia. Aí tinha que fazer a mesa da ceia para brincar de mesa de ceia. Então, em falar em mesa de ceia, segunda-feira, cadê a Lígia? Tem mesa da ceia. Vamos lá. Então vamos lá, outra coisa. Comunhão, serviço, né? Olhe para onde? Para a eternidade. E para refletir e praticar, vamos lá. Não dá mais tempo, vamos lá, para refletir e praticar. Para nós refletirmos e praticarmos essa semana, precisamos tornar o lado de dentro da nossa vida uma prioridade. A sua alma, seu coração, suas emoções. Comece a cuidar da sua alma, mais do que do seu corpo, queridos. Tem que cuidar do corpo, mas cuida da sua alma. Próximo. A Bíblia é o livro que deve moldar nossa vida mais do que qualquer outra coisa. E às vezes hoje tem tantas discussões, né, pessoal? As pessoas têm tantas coisas. Hoje eu estava lá na academia e estava passando uma reportagem, o rapaz estava lá, eles entraram numa discussão sobre ali algumas leis que estão saindo, sobre a adequação, não sei o quê. E aí o rapaz olhou para mim e falou assim: pastor, o que você acha disso? Eu falei assim: uai, eu também tenho que me adequar, porque eu estou num corpo de pobre, eu tenho que achar esse corpo de rico meu, porque eu ainda vou me adequar também. Mas na verdade eles queriam causar polêmica. Eu falei: não, depois você me procura lá no final, eu vou acabar aqui daqui meia hora, você me procura lá que eu vou te responder o que a Bíblia responde. Mas eu vou me adequar também. Quantos aqui está se adequando, está no corpo de pobre, precisa procurar um corpo de rico ainda? Né? E para terminar, vamos lá. Desfrute diariamente do amor de Deus, é o hábito que mais reabastece nossa vida.
O grande problema, queridos, tem um livro que chama Andando com um Tanque Vazio. Depois você lê esse livro. E às vezes nós estamos andando com um tanque vazio. Eu acho que é tempo de nós nos reabastecermos. Feche seus olhos. Como está a sua alma hoje? Como está o seu coração? Será que não é tempo de nós irmos para o lugar de refúgio? Será que não é tempo de nós cuidarmos do nosso interior, da nossa vida, do nosso coração? Será que não é tempo, queridos? Será que não é tempo? Eu vou pedir para a Lu cantar essa última canção que ela cantou na oferta. Sabe, eu quero te dar uns minutinhos para você orar, você colocar o seu coração na presença do Senhor, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Como está o seu mundo interior? Talvez você se encontre esgotado, esgotada, se anda fadigado, fadigada. É tempo de nós cuidarmos da nossa mente, do nosso coração. Sabe, nós precisamos cuidar do nosso coração, da nossa mente. Sabe, pergunta para a sua alma: alma, por que está abatida? Por que eu estou estressado? Por que eu estou angustiado? Por que eu estou com medo? Sabe, alma, se submeta à palavra do Senhor. Alma, aquiete-se na presença do Senhor. Sabe, eu quero te dar um minutinho para você orar. Como está o seu mundo interior? Como está o seu mundo interior? Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Você pode se colocar sobre os seus pés, querido. O medo vai embora, a angústia vai embora, a tristeza vai embora. Coração cantando aleluia. O Senhor te diz: a resposta é Ele. Ele é a resposta. Em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. Você pode levantar suas mãos aos céus comigo? Em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Levanta a tua voz. Sei que é simples pra um rei. Quando você adora, o medo vai embora, Nada a angústia vai embora. de um E um coração cantando aleluia, aleluia. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós venhamos a cuidar do nosso interior. E venhamos deleitar em Ti todos os dias da nossa vida. Quando nós adoramos, o medo vai embora. Quando entramos na Tua presença, o Senhor é a resposta. Chegamos com perguntas e o Senhor não responde, porque o Senhor é a resposta. E os nossos questionamentos vão embora. Declaramos que nossos medos, nossos anseios, não é aquilo que nos governa, é o Senhor que é o Deus da nossa vida, e não as nossas emoções,
porque enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Por isso, nessa hora, declaramos a nossa dependência do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Amanhã nós temos a ceia às 18 horas. O Senhor te abençoe.